É, quando você olha para trás e lembra daquele período em que liderou a igreja como interino, qual é a primeira imagem ou sentimento que vem à sua mente? Bom, olhando para o passado, olhando assim para essa história, né, por esse período, né, o primeiro sentimento é dever cumprido, né? Dever cumprido de tudo, diante de tudo que aconteceu, né? Porque foi um período de muita responsabilidade, um período de muito envolvimento, né? De muita entrega, né? Então, e quando eu olho hoje para trás de tudo que aconteceu, aonde a gente está hoje, a história, né, e os resultados, né? Então dá aquele alívio, né? Aquela sensação de, poxa, deu certo, né? Deus abençoou, Deus conduziu todas as coisas, né? E a gente acertou, né? Acertou, porque eu acredito que a maior, o que para avaliar tudo isso é a gente olhar a história, né, do pastor Moacir, que todo o trabalho foi em torno disso para chegar, né, o processo todo conosco, né? Isso é uma prova de que a escolha foi correta, ela foi abençoada, foi uma escolha de Deus, na direção de Deus para a igreja. Ótimo. É, agora a gente pensando um pouco no contexto da época, né, naquele momento. Como estava a PIB Cajamar naquele momento de transição pastoral? Quais eram os maiores desafios espirituais e organizacionais da igreja? Então, aquele período, ele foi um período difícil, porque a igreja passava por um processo de busca de identidade, né? Busca de identidade. O pastor anterior, ele estava conduzindo a igreja e levando a igreja por um caminho de uma igreja renovada, né, de uma igreja buscando mais essa renovação, a questão mais carismática, né, e aí que gerou essa busca dessa identidade tanto espiritual como organização, né, porque boa parte de irmãos, de liderança, tudo, eles não estavam confortáveis, né, eles não era o que eles queriam, né? E onde gerou a saída do pastor anterior, e aí a gente entrar com esse processo, né? Então o grande desafio foi a gente se reorganizar como igreja, né? Como igreja, porque a gente precisou fazer isso, né? E também a busca dessa identidade espiritual, né? Olhar para as escrituras, olhar para a tradição batista, né? Para aquilo que é a igreja batista e trazer ela de volta, né? A essa linha de pensamento, de raciocínio e de ideal, né? Então esse foi o grande desafio, né? Naquele período. E mesmo com essa perda da liderança pastoral, a igreja não se dispersou em outras frentes, outras vertentes do cristianismo. Não, não. No período lá houveram pouquíssimos irmãos que saíram, que a gente também entendeu que era natural, porque havia uma comoção, né, nesse sentido do carinho, daquela caminhada junto com o pastor, né? Mas também a gente foi muito, muito bacana assim, porque juntamente com o irmão Rubens Cursino, que era o irmão que fazia parte da liderança, era diácono juntamente comigo, né? A gente visitou todos esses irmãos, né? Que a gente percebeu que tinha uma proximidade com o pastor, que questionou, né? Houveram irmãos que questionaram a saída do pastor, tudo. Então a gente foi nas casas, a gente teve períodos de visita, momentos de visita, onde a gente explicou tudo que estava acontecendo, tudo que se passou, né, para culminar com a saída do pastor, né? Então esses irmãos, muitos, talvez até entristecidos pela a saída do pastor, eles permaneceram, né? Eles entenderam o que aconteceu e permaneceram ali com a gente. E a caminhada a gente deu sequência juntamente com esses irmãos também, né? Então a igreja não se dispersou não na época. Perfeito. Aqui que é uma coisa que é natural, né? As pessoas que estão em funções de liderança, em cargos de liderança, é natural esses liderados procurarem a liderança, né? Então o líder ele nasce ali naturalmente.
E aí a pergunta que eu te faço nesse momento é, como é que foi assumir a liderança interina? Não é algo simples, né? E o que mais pesou sobre os seus ombros naquele período? Então, uma coisa é liderar um departamento, né? Uma coisa é liderar um projeto, né? Outra coisa é liderar uma igreja, né? Porque agora toda a responsabilidade, né, da organização, ela está ali sobre o líder, né? Então, naquele período, nós realizamos uma assembleia extraordinária, porque vários cargos eles ficaram em aberto, né? Eles ficaram em aberto na eleição do ano anterior. Eles não houveram pessoas que assumissem essa responsabilidade, né? Então houve uma assembleia extraordinária onde eu fui eleito como presidente interino, né? Eu fiz questão de que constasse dessa maneira, que eu estaria interino até a chegada do novo pastor, né? Aí o irmão Rubens Corsino como vice-presidente, né? E formou ali a liderança, aquela estrutura de liderança, né? Tesouraria, secretaria, né? Então a espinha estava montada, né? Estava montada. E aí o que foi as decisões que a gente tomou naquele momento foram as decisões de trazer de volta a igreja para a nossa associação Abrejunte, né, que o pastor anterior havia levado para a associação de Osasco, onde a gente não tinha contato, né, ele que tinha o contato, né, então a gente foi aceito novamente ali na Abrejunte, né, e eu fui na Abrejunte juntamente com o irmão Rubens, com o irmão Mendes, na intenção de entregar a igreja lá para a associação, né? E aí, para nossa surpresa, não é assim que funciona, não. Né? Vocês vão liderar o processo, vocês vão conduzir o processo, né? E aí, retoma para a gente, né? Então, e para mim, principalmente, que estava como ex-presidente interino, né? Agora, essa responsabilidade, né? Então, recaiu sobre meus ombros, sim, né? Esse compromisso, né? De assumir essa responsabilidade na sucessão pastoral, todo esse processo, até a chegada, né, do novo pastor, que hoje é o pastor Moacir, né? Então, foi um período de muita responsabilidade, muito comprometimento, muito envolvimento. Eu até me recordo de algo interessante, que profissionalmente eu tive uma oportunidade de um curso de pós-graduação junto à Procuradoria-Geral do Estado, né, num curso para liderança na área que eu trabalho. E eu comecei aquele curso, e aí quando eu assumi essa responsabilidade, né, da presidência da igreja e esse processo, eu fiquei extremamente sobrecarregado, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, né? E a decisão que eu tomei foi abrir mão do curso lá da pós-graduação, Poxa. né? E para me dedicar realmente no período que fosse necessário, né? Porque eu tenho meu trabalho secular, né? Então eu tinha minha responsabilidade do meu trabalho e terminava o meu trabalho e era a igreja, né? E aí eu abri mão lá daquela pós-graduação para estar envolvido ali com a igreja, né? Mas para mim isso foi uma decisão estratégica, uma decisão. Eu orei, pensei, analisei, tomei a decisão bem consciente, não me arrependo da decisão, porque eu creio que Deus, desde de lá até agora, tem colocado a mão sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, o meu trabalho, né, que tem um peso grande, né, mas eu acredito que é resultado, sim, né, de uma decisão, né, que eu tomei ali também e colhi as bênçãos, né, dessa decisão. Mas foi um período realmente pesado, mas um período muito bom também. Olha só. É, a respeito justamente dando um link nessa sua fala, né, de tomada de decisão, né? Como a liderança buscava a direção de Deus para decisões importantes naquele tempo? Houve algum momento marcante de oração ou unidade? Sim, teve sim. Na verdade, assim, a gente teve toda a orientação, né, da liderança da Brejunde, e na época o pastor Márcio, né, da Ibácia, da Igreja Batista Central, né, o pastor Robson, da Igreja Batista Nova Aliança, né, foram os nossos orientadores, né, nesse sentido, conduzindo todas as coisas, orientando como deveríamos fazer, né, e o pastor Severino também ajudou muito, né, ele era um suporte
de estar vindo na igreja, estar acompanhando mais de perto o processo, né? Então foi uma ajuda muito grande. E a orientação que eles deram é que a gente deveria formar uma liderança com os líderes de departamento para formar uma comissão e a partir dessa comissão tomar decisões, né? E um momento marcante foi quando a gente se reuniu e a gente formou um grupo de oração. Esse grupo de oração se reunia toda terça-feira, às 6 horas da manhã, na igreja, né? E a gente começou esse grupo ali meados de fevereiro, entre fevereiro e março, né? E toda terça era com esse foco de oração. Vamos abrir mão de todas as nossas demandas, pedidos de oração, necessidades, para orar única e exclusivamente pelo processo de sucessão pastoral, né? Então, no começo foi gostoso, mas quando chegou lá no frio, a coisa apertou, né? A coisa apertou que a gente tinha que estar lá, os irmãos empolgados, e os irmãos vinham antes de ir para o trabalho, antes de iniciar o dia, e ali a gente já chegava no período de jejum, né? Que já ninguém acordava de manhã, lavar o rosto, escovar o dente, se trocar e vamos embora para a igreja, né? Então era jejum e oração, né, naquele período, e até terminar aquele período de oração ali, onde a gente saía retornando para os lares, né? Eu dava carona ali para a Vânia, para a irmã Isa, tudo, e depois passava ali na casa delas de novo, né? E voltava para casa e depois que ia para o trabalho, né? Então, esse foi um período muito marcante, sim, e essa dedicação, né, exclusiva em oração, eu acredito também foi fundamental, né, para a gente chegar nos resultados. Para tomar essa decisão, né? E esse período de oração, ele foi de que momento a que momento? Ele nasceu ali em meados de, acredito que de fevereiro ali de 2011, entre fevereiro e março, e foi até setembro, quando desfez a comissão, quando decidiu pela escolha do pastor, né? Então foi um período constante, né, que o grupo estava decidido, né, nós vamos dobrar o joelho e orar, né, até o momento dar certo, né? E é interessante, Edilson, me vem na mente agora, que depois que, no meio, mais ou menos no meio desse período, lá para julho, agosto, eu encontrei da antiga Juerp, que era a nossa editora, né? E eu não, depois acho que ela chama Convicção. Eu encontrei um livreto curto que fala de sucessão pastoral, né? Os passos da sucessão pastoral. E aí eu adquiri esse livreto, e esse livreto, cada passo, sem ter conhecimento, mas foram os passos que a gente foi cumprindo, né? Foram os passos que a gente pegou esse caminho, que foi formar, né, a comissão, foi dedicar um tempo de oração, né? Então, tudo isso estava nesse livro, que também serviu como orientação, né? Me veio à mente agora, foi algo importante também, e a gente estava alinhado, então, com essa orientação do livro, né, com esse propósito, e mesmo sem saber, e conduzindo, ou seja, Deus conduziu todas as coisas. De forma inconsciente, aliás, Deus levando as melhores decisões, né? Verdade. O processo de chegada do pastor, né? Como foi esse processo que culminou na chegada do pastor Moacir, a PIB Cajamar, e o que mais chamou a atenção naquele momento para essa decisão? Então, o processo, aquele ano de 2011, eu estava fazendo o curso teológico, né, a teologia básica, no seminário ali da igreja do pastor Robson, a Nova Aliança, o CPTEL, e o Centro de Pesquisa Teológica, né? E ali também, naquele período, o Gil, que hoje é o pastor Gil, é amigo do pastor Moacir, conterrâneo, né, lá de Pernambuco, e o Gil também cursando ali, a gente num bate-papo lá de intervalo, o Gil comentou, né, que o pastor Moacir estaria vindo, naquele período ali de agosto, estaria vindo para um treinamento de marcenaria, que o Gil é marceneiro, o pastor Gil também, o pastor Moacir também, e estaria vindo fazer um treinamento ali com o Gil, para trabalhar com o MDF, que o Gil já trabalhava bastante, e o pastor Moacir ainda não trabalhava, e perguntou para mim se eu não queria perguntar para o pastor Moacir se ele quisesse fazer parte desse processo, né? E eu falei que sim, que a gente já tinha aberto esse processo com 2 pastores, encerrado, não havia dado certo. Depois abrimos com mais 2 pastores, também encerrado, não deu certo, não prosseguiu, e a gente começou um novo período. Esse novo período que a gente começou foi, então, com o pastor Moacir, e depois teve o pastor Elias também, onde
a gente tomou a decisão pela chegada do pastor Moacir, né? Então aí o pastor Moacir chega no mês de agosto, né? Ele ia ficar por volta de uns 15 dias ali com o Gil em Jundiaí, né? Aí o Gil já traz ele na igreja no domingo pela manhã, ele vem para pregar domingo de manhã, né? E veio para já participa da entrevista no domingo à tarde e prega também no domingo à noite na igreja. Depois ele está na quarta-feira e, se não me engano, ele prega mais um domingo pela manhã, né? Quando ele vai embora, né? Então ele participa desse período, né? Foi dessa maneira que aconteceu. E um fato curioso, né? O nosso irmão Rubens, no dia que conheceu o pastor Moacir, chegando ali no domingo de manhã, olhou para o pastor Moacir e o senhor vai ser o pastor da igreja, né? E meio que profeta, né? Mas acabou acontecendo isso mesmo, né? Acabou ele sendo escolhido tudo e deu certo, né? Então o pastor Moacir acabou a comissão, né? Depois ela fazendo a votação, ela vota unânime, né? Na chegada do pastor Moacir, né? E aí a gente leva para a igreja, para a decisão da igreja, né? A gente também tinha que ter unanimidade na comissão e a gente teria que ter mais de 50% da igreja também aprovando a chegada do pastor Moacir, né? E também a igreja confirma quase que ela na sua totalidade escolhendo o pastor Moacir, né, para ser o novo pastor da igreja. Então foram 3 ciclos de entrevista, né? De 2 pastores, não passou, Foi. mais 2 e por fim a última dupla que aí o pastor Moacir também participava dessa dupla e aí ele acabou sendo escolhido ali da igreja pelo seu alinhamento com a cultura da igreja, né? Isso, e é interessante, Edilson, porque nós iniciamos com 2 pastores e não sei se foi nessa primeira tentativa ou na segunda com os outros 2, veio um pastor amigo meu. Veio um pastor amigo meu que a igreja, ele participou de acampamentos conosco, foi preletor de acampamento, a igreja gostou dele tudo e até a igreja pediu, né? Não, o teu amigo, pastor, né? Então eu convidei, ele veio, ele pregou, a igreja gostou dele pregando, tudo, a gente fez todas as perguntas, né? E assim, a comissão, ela tinha um aspecto interessante, Adilson, porque a gente deixava a comissão livre para fazer as perguntas. Mas eu sabia que a igreja, que a comissão, ela perguntaria basicamente em cima das feridas, né? Dos fatos que aconteceram, né? Então, assim, o meu foco era o quê? Eu vou deixar a comissão perguntar livremente e eu vou focar na questão teológica, né? Eu vou focar na questão bíblia, né? E aí o fato que me chamou a atenção, que aí eu perguntei para esse amigo, né? A questão do batismo, né? Como ele entendia o batismo, tudo, imersão, aspersão, tudo. E ele falou, não, o batismo eu entendo que ele deve ser feito por imersão, porém, se algum membro tiver impossibilitado, tiver doente, tudo, a gente pode batizar por aspersão, né? E a Bíblia é clara, né? Na questão do batismo, a Igreja Batista, né? Ela tem como batismo a doutrina, né? Então, por imersão, e aí meu parecer naquele momento ali, ó, eu descarto porque a gente vai doutrinariamente lá na frente, a gente vai encontrar problema, né? E a Rosângela, naquele dia, quando a gente tomou essa decisão, a Rosângela veio e falou, puxa, Eduardo, você está de parabéns, porque você poderia pender para o lado do teu amigo, né? Você poderia até ser mais pró ele, né? No sentido de já conhece, já é amigo, tudo, mas não, né? Você foi bíblico, né? E Sim. Aí eu falei para ela, poxa, a responsabilidade está sobre minhas costas é gigantesca, então eu não posso, nesse momento não pode ter amizade, né? O que tem que ter é Bíblia mesmo, né? É a seriedade do trabalho mesmo, né? Bom, Isso. chegamos aqui na metade do processo, agora na quinta questão, indo aqui para a sexta questão. Agora conta um pouco aí pra gente, o que pouca gente sabe. Existe algum episódio daquele período que quase ninguém conhece, mas que foi decisivo para o futuro da igreja? Então, nesse tempo de orientação, o pastor Robson foi fundamental porque ele me orientou alguns aspectos para a gente tomar as decisões. Um dos aspectos, ele me disse o seguinte, ele falou, Eduardo, salário não se discute. Não se discute, não abre discussão, não é empresa isso aqui. É igreja, é o reino de Deus.
Como que vocês vão fazer? Vocês vão oferecer o melhor. Então, vocês peguem as finanças da igreja, vocês analisem e vocês vejam os compromissos que tem fixo e o que de melhor vocês podem oferecer ao pastor como salário. E se ele for um homem de Deus, ele vai aceitar o melhor, entendendo que Deus vai sustentar ele e ele não vai abrir negociação. Se o pastor abrir negociação, você descarta. E na primeira dupla de pastores, um dos pastores foi né, descartar é uma palavra forte, né? Mas né? culminou com o encerramento do processo, porque uma das perguntas foi quanto que ele precisava de salário. E ele, eu fiz uma análise aqui da região, tudo. A região tem um custo de vida tal, e eu entendo que por X salários mínimos, menos que isso não dá para mim vir. Né? Aquilo ali, bati o martelo, pastor, obrigado, tal, Deus abençoe. E na escolha, na chegada do pastor Moacir, aquilo ali para mim foi a cereja do bolo para a gente acertar. A irmã Raimunda, ela perguntou ao pastor Moacir, quanto que o senhor precisa de salário para sair lá de Pernambuco, vir com a sua família aqui para São Paulo e assumir a PIB Cajamar? Né? Ele olhou para a comissão, ele olhou para a gente e respondeu o seguinte: irmã, eu não sei quanto eu preciso de salário, mas o que eu sei é o seguinte: Deus não vai me tirar lá de Pernambuco e me trazer aqui para Cajamar para mim passar fome. Não vai. Deus vai me sustentar. Então, aquilo que os irmãos me oferecerem, eu vou aceitar. Essa foi a resposta dele. Então, para mim, isso foi o acertar o alvo disso. Acertar Sim. o alvo porque, puxa vida, foi fundamental, foi bacana. A gente conseguiu realmente chegar no denominador. Aquilo me convenceu. Aquilo Deus falou, o Espírito tocou no meu coração ali e me convenceu ali no sentido. Eu falei, puxa, o caminho está certinho. Né? Esse é o caminho. E prova disso, Adilson, porque até hoje, né, desde a chegada do pastor, eu estou na liderança da igreja e até hoje não tem, nunca houve um pedido do pastor Moacir de aumento salarial ou discussão de salário. Né? Nesse período todo, se foram 1 ou 2 aumentos, foi proposto pela liderança da igreja, passado em assembleia, mas nunca foi pedido pelo pastor. Né? Então, para mim, isso foi fundamental. Isso é excelente para a nossa igreja, né? Para nossa igreja principalmente, mas para os tempos de hoje, né? Que nem sempre tem esse olhar para isso, né? Bom, mas é uma ótima curiosidade sobre o período aí desse processo, né? Olhando a PIB Cajamar hoje, o que mais te alegra ao ver que Deus fez nos últimos anos? Então, eu estou desde 2011, então eu acompanhei todo esse processo, né? Foram grandes mudanças, tanto como organização, hoje nós estamos estruturados como liderança, como departamentos, como corpo de econômico que não existia, né? Então tinha toda essa questão que estava em aberto, né? E era necessário, né? Então, como organização, a gente evoluiu muito, né? Como a questão espiritual, a questão doutrinária, a gente permaneceu nas escrituras. Então, o pastor Moacir é um pastor batista, um pastor que domina a doutrina, os costumes, zela, né? Pastor zeloso, tudo. Então, a gente também evoluiu nesse sentido, né? E como aspecto também ali visual do templo, da estrutura, a gente viu o crescimento, a gente viu a chegada da tecnologia, de instrumentos, né? Então a gente evoluiu nesse sentido, né? Podendo oferecer algo melhor, uma estrutura melhor, né? Para a igreja. Então eu vejo que ao longo desses anos aí, né? Desde 2011, né? Até agora 2025, né? A igreja evoluiu, a igreja cresceu, a igreja se estruturou, né? E a igreja tem caminhado bem nesse sentido. Perfeito. Agora, como um legado pessoal, que lição aquele período deixou para a sua vida cristã e para a sua caminhada como diácono? Então, Adilson, eu sempre gostei de servir, né? Sempre gostei de servir. Mas, assim, esse período me deixou muito, muito claro para mim que o ser servo é o fator fundamental para que Deus possa nos usar.
né? Então, como eu disse, naquele período eu fiz uma escolha é, na minha vida profissional e a minha vida espiritual, onde eu tomei a decisão pelo espiritual, pela igreja, pelo reino de Deus, né, e para ser servo, né, e conduzir esse período, né, de onde eu estive à frente, né, de forma interina na presidência da igreja até a chegada do pastor Moacir, com a cabeça voltada plenamente a isso. A chegada do pastor vai, eu encerro processo. E um dado curioso disso, agora que mostra aí, né, me vem à mente agora, que na época a gente já queria, a gente já visões questão de uma reforma da igreja, da estrutura de templo, de aumentar tudo, né? E aí o irmão Rubens Cursino falou assim para mim: "O Eduardo, por que a gente não aproveita, você fica na liderança e a gente aproveita e que a gente não vai ter essa responsabilidade com o salário pastoral e investe na igreja, investe na estrutura, vamos aumentar, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos reformar tudo." E aí eu falei assim para ele: "Irmão Rubens, rebanho precisa de pastor. A construção vem depois." E então, assim, o foco era a chegada do pastor. Ele falou: "Puxa, é verdade, você tem razão." E a gente foi com o foco, e o foco era a chegada do pastor. E isso me trouxe muita maturidade espiritual, isso me trouxe muita responsabilidade, né? Então, a plena certeza. E ser servo é você se entregar. Senhor, eu estou em tuas mãos, né? Então a minha oração a cada dia era: Senhor, conduza todas as coisas, não me deixe errar, não me deixe falhar, né? Então, que o Senhor conduza, que as decisões, porque ali a minha palavra, eu sabia do peso da minha palavra, a Sim. força da minha palavra, como foi no episódio com a Rosângela, de eu Sim. chegar e não, aqui por isso a gente não deve seguir, né? E ela fala: "Puxa, está de parabéns, porque você podia ter puxado do teu lado aqui, você não fez", né? E eu falei: "Eu não fiz porque eu sei o compromisso com Deus", né? Então, para mim, individualmente, como pessoa, para mim houve um crescimento assim extraordinário, de mentalidade espiritual, onde Deus conduziu todas as coisas e tem conduzido até hoje na minha vida. Você falou muito de servir, né? A gente ouve sempre também falar, né? Que quando a pessoa está disposta a servir, ainda que ela não saiba, basta ela colocar o pé que Deus vai colocar o chão, né? Então, às vezes a É gente fica verdade. com medo de assumir alguns compromissos por, por timidez ou por se achar incapaz, e muitas vezes é essa fé que é preciso ter para avançar e ver que Deus consegue capacitar aquela pessoa, né? É verdade, é isso mesmo. Eu sempre na igreja eu falei, hoje eu ainda, esse biênio eu estou ocupando ainda a vice-presidente da igreja, mas eu sempre falei: eu sou servo, eu não tô ali pelo cargo, eu tô pelo serviço. Onde eu for útil ali, eu vou ajudar, eu vou servir. Se for para lavar banheiro, se for para servir no estacionamento, na recepção, em coisas que a gente não aparece, né? Serviços que a gente não aparece, mas que são fundamentais, né? Nesse último dia da limpeza da igreja, eu falei isso lá para os irmãos. A gente tem feito um trabalho com os homens lá, colocado personagens, né, de homens de Deus aí no grupo de homens, e o personagem Gerson me chamou muita atenção, né? Que ele tinha a função das cordas do templo, tudo, aquela de carregar isso, e é o que ninguém via. Mas ele foi fundamental para montar a estrutura do tabernáculo, né? Para que a presença de Deus fizesse ali, a glória de Deus ela pudesse se manifestar ali, né? Então, homens que não aparecem, mas que são fundamentais para que Deus faça a sua obra, né? Então, eu sempre pensei desse jeito. Então, a questão serva, ela está marcada no meu coração, na minha mente. Perfeito. Agora, para a gente ir para a questão final, né? Se você pudesse deixar uma palavra para a PIB Cajamar neste ano em que celebramos 50 anos de igreja organizada, qual seria? Eu não vou fugir dessa palavra de servo. PIB Cajamar, nesses 50 anos, vamos servir. Vamos servir, vamos nos colocar à disposição, vamos nos entregar ao reino, nas mãos de Deus, porque se a gente fizer isso, Deus vai fazer maravilhas, não só nesses 50 anos, mas o que vier pela frente, né? Então a gente vai entrar num ano aí fundamental, né, de celebração desses 50 anos, né, onde a gente tem que entrar com o coração pronto a servir, né? Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor,
né? Usa-me, né? Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas, né? Então essa é a minha palavra para ti, Cajamar, né? Eis-me aqui, vamos servir. Perfeito. Eduardo, chegamos ao final aqui dessa primeira entrevista aí de abertura inaugural dos 50 anos de igreja organizada, né, da PIB Cajamar. Teremos uma série grande aí de entrevistas durante esse ano. Você foi o primeiro aqui dando essa abertura, essa introdução, essa história que fundamenta, né, todos esses últimos anos que foram construídos na igreja, né, porque você fez esse processo de transição e continua servindo e participando da igreja. Fico muito agradecido da sua participação, espero produzir um belo material com essa história que a gente teve aqui e que eu espero, vou conversar lá com o pessoal da mídia e espero que não fique só nesses momentos festivos. A gente, de tempo em tempo, a gente possa se reunir, possa contar essas histórias, possa coletar essas informações, essas histórias e a gente ter sempre viva a história da igreja, desde da sua fundação até os momentos atuais, quem participou, como foi, como não foi, para que essa origem não se perca com o tempo, né? E que a gente possa documentar e registrar e deixar lá, né, para posteridade, para que outras pessoas possam consultar e saber de onde veio a PIB Cajamar. Muito obrigado, Eduardo. Tenha um ótimo dia. Valeu, Gilson. Eu fico muito feliz de ter participado e ter, né, aberto essa sessão aí que a gente vai ter, que vai ser muito importante mesmo. Valeu, estou à disposição. Valeu. Vou encerrar aqui só um minuto.